Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui para fazer um resumo sobre um procedimento que nós usamos no dia a dia, né, que é o recurso de revista. Então, um pouco de informação para vocês, não aprofundada, lógico, mas para ter uma ideia. E precisando de ajuda, é só entrar em contato com o meu e-mail, que é claudio@cramos.adv.br. Vamos lá. O recurso de revista é comumente usado no direito do trabalho como uma terceira instância. Deixar claro que isso não existe. A gente chama de instância superior, é o Tribunal Superior do Trabalho. Para você chegar lá, você tem que ter passado pela sentença e pelo recurso ordinário. E ele não serve como uma instância de revisão máxima, nada disso. Ele vai tratar assuntos muito específicos. E por isso, para ter certeza que só vai chegar aos juízes, aos desembargadores, a exata necessidade que pode chegar até ele, existe uma coisa chamada juízo de admissibilidade, que é o juiz sentando, além do seu recurso, verificando se tem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos. Se você não passar por esse crivo, o seu recurso de revista não será apreciado. Você pode estar com todas as razões e provas, ele não vai passar pelo juízo. E isso é importante, por quê? Porque nós temos que tomar cuidado com a nossa inicial, com o nosso trabalho desde a inicial. Se nós sabemos que tem certas coisas que vão subir, e se subir, você precisa estar pronto. Então, 75% dos recursos extraordinários, especial e revista, eles não sobem, porque faltou os pressupostos, nós não nos percebemos, não observamos durante o processo o que tinha que fazer para chegar lá. Então, hoje eu vou ensinar um pouquinho para você ter cuidado já desde a sua inicial, tomar cuidado se você tem consciência que vai chegar lá em cima, para você ter ferramentas e, sobretudo, na sentença. Vamos lá, vamos falar um pouco tecnicamente sobre o que é o recurso de revista. Bom, o recurso de revista é o último recurso de caráter extraordinário do processo do trabalho. Está previsto no artigo 896 da CLT. O objetivo é uniformizar a jurisprudência dos TRTs, ou seja, ele não discute matéria e nem reexamina a prova. A intenção dele é eliminar conflito entre os julgadores para dar segurança jurídica, é só isso. Então, quais são as limitações? Estão aqui. Quando você encontrar alguma afronta ao dispositivo legal, o dispositivo fala que você que tem direito a receber tal coisa e o juiz entende diferente, ele está atacando aquela lei federal, ou uma decisão dele ataca algum evento, algum artigo, algum evento, algum pensamento da Constituição, você deve fazer uso disso. Quando também há uma interpretação diferente do que foi conferida por outros tribunais, como eu falei, digamos que São Paulo pense de um jeito, Rio do outro, aí você junta essas jurisprudências, os mais próximas do momento que você está fazendo, e mostra, excelência, aqui, ó, cada um está pensando de um jeito. Qual é o pensamento meu? Porque quem vai julgar é o TST, né? Então, não só os tribunais, mas as sessões individuais do TST, SD1, SD2, pelas súmulas, porque se o TST diz que eu tenho, se ele promove uma súmula, ele quer que todos sigam diretamente pela súmula, e não fiquem realmente presos. A súmula é vinculante, né, nesse sentido. Também há a possibilidade das normas empresariais numa localidade. Então, tem normas empresariais definidas numa certa localidade, e aí, se isso exceder de 2 tribunais, aí o que é? Você acaba usando, falando, olha, esse tribunal usa esse tipo de pensamento nessa norma e esse usa outra. Então, o TST tem que decidir nesse sentido para evitar loucura. Aqui, eu trouxe um resumo, mais ou menos, como funciona. Então, vamos fazer esse exemplo. Ó, eu tenho uma sentença em que eu pedi várias coisas, eu consegui intervalo entre a jornada, limitação e responsabilidade subsidiária do ente público. E aí, durante a sentença, o juiz falou sobre a limitação da execução. Deixa eu explicar o que é isso. Isso aqui é o seguinte, na minha intrajornada, eu
fiz o cálculo lá, um cálculo de padaria, que eu não sou calculista, e chegou lá 50 mil reais. Falei, excelência, eu quero ganhar 50 mil reais desse processo. O juiz me deu. Aí na sentença ele falou assim, ó, só que é o seguinte, os cálculos, os valores da execução futura está limitado ao valor que ele definiu na inicial. Isso aí significa, só que conforme eu estava vendo as provas do processo, eu percebi que eu fiz o cálculo errado, que na verdade era 300 mil. Segundo essa observação do juiz, eu perdi 250 mil. Eu só vou ganhar 50 mesmo, sabendo que o meu direito é 300. Ou seja, eu tinha que observar isso e fazer alguma coisa, discordar. Só que eu estava tranquilo, eu falei, nossa, eu ganhei ali, intervalo entre a jornada e a responsabilidade subsidiária, estou de boa, não vou entrar com recurso ordinário, não toquei no assunto. A outra parte entrou com o processo e contra o meu intervalo entre a jornada e a minha responsabilidade subsidiária. E aí, no recurso, e aí o juiz, os desembargadores derrubaram tanto o intervalo entre a jornada quanto a responsabilidade subsidiária. Aí eu falo, opa, vou entrar com recurso de revista. Por quê? Por que ele derrubou meu intervalo entre a jornada? Se o intervalo entre a jornada tem uma lei específica que fala sobre o assunto e que o juiz e que fala numa direção e o juiz foi noutra. Opa, ele está atacando o artigo 71, beleza. Responsabilidade subsidiária, o STF falou que o ente público deve ser responsabilizado, sim, se ficar provado que ele não foi vigilante e elegeu mal as pessoas. Eu tenho esse material foi discutido no processo, vou entrar. As duas coisas foram discutidas no processo, então, o resultado está afrontando uma lei federal, está afrontando a Constituição, está afrontando a súmula o julgamento vinculante do STF, então eu tenho matéria, então beleza. Só que tinha uma terceirinha coisa, né, que eu esqueci, limitação da execução. Em lugar nenhum eu falei sobre a limitação da execução. Quando a sentença saiu, eu deixei para lá, eu achei que não ia dar em nada, deixei para lá, não esperava que a empresa fosse fazer recurso ordinário. Quando a empresa fez recurso ordinário, eu não fiz recurso adesivo, ou seja, não falei do assunto depois da sentença. Não falei, o recurso ordinário da outra parte também não falou, ninguém falou. Eu não posso. Eu posso colocar os outros dois temas, mas a limitação eu não posso. E mesmo que eu ganhar o intervalo interjornada, eu vou receber apenas 50 mil reais. Olha o tamanho do prejuízo. Então, isso é importante porque começa lá na análise da sentença, como eu ensinei daquela vez. A análise da sentença é importante, você não vai, mesmo que você não ganhe, você precisa fazer as coisas caminharem, não deixa nenhum direito passar quando você acha que você já ganhou, não faça isso. E é isso que, nesse momento, esse é o grande limitador do recurso de revista. Se eu fosse entrar com recurso de revista para discutir só a limitação, eu não conseguiria, porque eu não tratei sobre esse assunto. Esse assunto ficou como certo desde a sentença. E aí o juiz da admissibilidade vai falar assim, rapaz, você nunca falou do assunto, você nunca perguntou nada para ninguém sobre o assunto, você não perguntou para a segunda instância, agora vai perguntar para mim, eu não vou analisar isso, não. Quando a gente, uma das coisas importantes no processo, quando você, não é nesse caso específico que eu falei, porque eu não tratei o assunto no recurso ordinário, mas se eu tivesse tratado o assunto no recurso ordinário, digamos que eu tivesse falado, excelência, mesmo no adesivo, excelência, olha, o doutor juiz Acó, ele falou sobre a limitação da execução, mas isso tem vários julgados nos TRTs locais, tanto quanto no TST, que fala que não existe limitação, os valores são meramente estimativos. O que o senhor tem a dizer? Eu falaria isso no recurso ordinário. Aí o juiz podia simplesmente ignorar, falar, não vou falar nada, não tratar do assunto, nem mudar, nem nada. Aí eu faço uma coisa chamada embargo de declaração, e pergunto para ele, excelência, você não vai falar do assunto? E aí coloca as leis, o que está sendo atacado, que isso chama de pré-questionamento, que nós vamos tratar em outro momento. O que é isso? Você faz um embargo de declaração, não é para ver, é uma omissão indireta, você vai deixar claro, excelência, precisa tratar do assunto, beleza.
Se você fez isso e o juiz ignorou, os desembargadores ignoraram, disseram que o acórdão dele não precisa ser mexido, beleza. E você já tem base para o recurso de revista. Então, quando você entrar no recurso de revista, você já entra e fala, ó, eu pré-questionei, então tem base, não foi feito, eu preciso que o senhor me fale sobre esse ataque à súmula, ao direito posto. Muito bom. Vamos falar um pouco sobre pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? Se houve omissão do tema pelo julgador, propõe base declaratório com fulcro de pré-questionar. Então, se eu tivesse falado no caso anterior sobre a limitação da execução e o juiz me ignorado, eu faria um embargo declaratório falando sobre isso e já colocando quais são os artigos que eu quero ver questionados. Eu coloco o constitucional, coloco federal, coloco súmula, coloco tudo. É um embargo até estranho, porque ele não fala nada, ele só se preocupa com pré-questionar, para dizer, ó, eu quero tratar desse assunto, olha só, chegamos nesse ponto, olha só, e assim por diante, tá? Não há necessidade de oposição de embargos caso o acordo traga a tese explícita. Então, por exemplo, no caso anterior, nos embargos foi discutido o intervalo interjornada e responsabilidade subsidiária do ente público. Então, eu não preciso pré-questionar falando sobre isso, ele já tratou. Se o assunto foi tratado no recurso, ele já está pré-questionado naturalmente, ele não é necessário pré-questionar. Eu simplesmente vou embora. Agora, no caso de se eu tivesse tratado da limitação de execução e ele me ignorado, aí sim, era necessário, obrigatório, fazer o pré-questionamento, tá? Se o tema ele também pode ter sido tratado nos temas recursais ou nas contrarrazões. Então, digamos que eu não quisesse, lá no caso da limitação, eu não quisesse tratar do assunto, aí eu fiz nas contrarrazões do recurso ordinário, falar do assunto, excelência, o doutor juiz fez a limitação, mas eu gostaria de deixar para questionado, também é possível. Entenda que todo esse detalhe é para que você consiga fazer o seu recurso ordinário, de revista passar. Porque se você não tiver esse cuidado, você às vezes perde um direito, como é o caso que eu dei quase agora, perdendo um direito considerável, porque você não analisou corretamente a sua sentença e também não pré-questionou no momento certo. Vamos à peça. Eu tenho um exemplo de uma peça real, aconteceu, e eu estou tendo um problema, porque eu vou ter que resolver isso por sorte, não, por técnica. Quando eu faço os cálculos, eu falei que eu não sou calculista, mas eu faço sempre muito acima daquilo que eu espero, porque se der algum problema, o cálculo vai dar com certeza menor do que eu faço. Então, eu tenho esse cuidado. Vou mostrar para vocês a forma de cálculo, para vocês verem como eu faço cálculo e como é isso. Então, olha, os pedidos desse exemplo que eu vou dar é assim: justiça gratuita, rescisão indireta e horas extras, interjornada e hora de disposição. Esse era o tema. Aí o juiz de primeira instância me deu a justiça gratuita e deu tudo. E aí, quando ele deu, ele pegou e colocou a limitação. Isso aqui é uma coisa que eu não falei do assunto, ele colocou a limitação. Então, esse é o histórico da peça que eu vou mostrar. Como eu falei, quando eu percebi isso, eu solicitei a análise eu solicitei a análise desse assunto. Quando eu vi que estava lá, eu falei, opa, vamos tratar desse assunto. E o juiz da segunda instância não se deu o trabalho, simplesmente não tratou do assunto e ignorou. Eu falei, tudo bem. Eu não preciso me preocupar em pré-questionar nesse caso, porque eu já falei do assunto no recurso e ele não tratou, não tem problema. Eu poderia ter feito recurso ordinário? Poderia ter feito um embargo declaratório? Sim, mas o embargo declaratório também serviria, mas não especificamente agora. Mas vamos para a peça. Aqui do lado tem todas as partes da peça, não sei se está dando para vocês verem corretamente, mas eu vou fechar aqui para ficar mais fácil. Existem alguns recursos, esse aqui é a capa, igual o recurso ordinário, né? A capa vai para o desembargador presidente do tribunal,
faço a análise, explico qual é o fulcro, né? O fulcro do recurso de revista, artigo 896 e C, porque eu já fiz análise do que se trata isso. Como aqui é rápido, eu não vou mostrar o artigo, por favor, verifiquem. Na segunda parte, a mesma coisa, e aí eu entro com elas. Então, quais são as preliminares? Preliminares é o pré-questionamento, repercussão geral. O pré-questionamento eu já expliquei, que é tratar do assunto, e eu já deixei claro, ó, em relação ao pré-questionamento, que se trata de um pressuposto específico do recurso de revista, a matéria veiculada nas razões de recurso já foi devidamente pré-questionada. Por quê? Porque, como eu mostrei anteriormente, todos os temas que eu vou tratar, eu já tinha tratado no acórdão, no recurso ordinário, então eu não preciso fazer o pré-questionamento. Aí a segunda parte é repercussão geral. É importante entender que o TST ele vai tratar de temas que repercutem na sociedade, coisas que vai afetar um grupo grande de pessoas. E tem alguns temas que político, social e assim por diante. Então, quando você for fazer, você tem que entender o seguinte: esses temas repercutem na sociedade de alguma forma, tá? Então, aqui eu deixei bem claro, a repercussão geral é objeto para fins de recebimento da súplica. A transcendência é um mecanismo de redução de seleção. É sabido que no direito comparado, outros mecanismos que visam o mesmo objetivo, como a súmula vinculante e com efeito vinculante. Mas, quando eu faço, isso aí é palavrório, né? Eu não preciso explicar isso para o juiz, mas o que eu quero tratar, que é, se essa repercussão afeta quem? Aí eu coloco, é possível afirmar que os temas que serão tratados no recurso preenchem o requisito da transcendência jurídica. São várias transcendências, você deve pesquisar, só procurar transcendência, a repercussão geral do recurso de revista, você vai encontrar que tem 4 transcendências. A minha, especificamente, é jurídica. Aí você fala, por quê? Pois afeta o entendimento de vários tribunais. Isso aqui é a função do recurso de revista para ele afetar os tribunais. Olha, eu preciso da segurança jurídica. Então, como os temas são intrajornada, rescisão indireta, limitação, são coisas que, se os juízes começarem a julgar de forma totalmente diferente nos tribunais pelo país, daqui a pouco vai ter várias leis e o TST não vai ter como, vai ter que ficar julgando diferente em cada caso. Eu preciso que tome alguma decisão. Então, assim, e aí eu falo, sendo a função do colendo tribunal pacificar os entendimentos, serve para esse fim. Então, eu já expliquei que a repercussão geral tem esse fulcro. É lógico que muitas coisas que nós falamos que é repercussão geral acaba não sendo. Então, quando o juiz que vai fazer o juízo de admissibilidade pegar isso aqui, ele vai analisar, ele vai ter a noção dele, vai ver se é reconhecido, se tratar sobre interjornada, rescisão indireta e limitação é uma coisa que realmente tem uma repercussão geral. E aí eu expliquei o meu jeito, eu dei o meu jeito de explicar isso. Cada um tem que fazer o seu. Então, dependendo de qual for a repercussão do seu tema, você tem que saber. É só pegar lá, você vai entender. Só buscar a pesquisa no Google, você vai entender quais são as repercussões que tem e se ela se encaixa. Você tem que convencer o juiz que ela se encaixa. Se não passou por isso daqui, isso aqui é seguido. O juiz vai no pré-questionamento, depois vai para a repercussão. Então, esses pressupostos são essenciais. Aí vem o outro, que é os pressupostos extrínsecos, fora, né? Que não tem a ver com o processo em si, são necessidades do processo. Então, a procuração a procuração nos autos, se a pessoa que está entrando no recurso de revista tem procuração dos autos, tratou do assunto, o cabimento do recurso, aí você explica, olha, cabe por isso, por isso, por isso. Aí outra coisa importante do recurso de revista, já que você vai tratar de discussão, já que a repercussão é jurídica, você tem que trazer para o juiz as provas e que os tribunais por aí estão pensando diferente. Então, você traz os acórdãos. Por isso que aqui ele fala, estou trazendo os acórdãos que tratam do tema, cada um trata do mesmo tema de forma diferente. Então,
Aí você passa para a tempestividade, que é o básico nosso, né? Nem vou discutir isso, é o básico. Nós temos que saber que se a gente passou do nosso tempo, não dá para discutir nada. Custas, tudo isso, o juiz vai passar ponto por ponto. Legitimidade de interesse, isso é legal. Conforme o acordo foi um atacado, originário da nona turma do egrégio, o recorrente é parte vencida, mas legítimo interessado em ter posição do apelo. Então, eu sou legítimo, não é um terceiro que vai fazer por mim. Eu sou a pessoa. E nenhum impedimento. Não foi feito nenhum tipo de processo de existência que me limite. Então, eu tenho o direito de recorrer, vou recorrer. Passou disso, ele vem nos mais complicados. Você vê que o trabalho do gestor da admissibilidade, ele é complexo, porque ele não fica parado em certos pontos, ele vai passando por fases, né? Tipo videogame. Aí vem a transcendência. O que é a transcendência? Como é que eu posso dizer? A transcendência, da mesma forma que a repercussão geral, ela deve ser reconhecida. O tribunal vai analisar se aquilo é importante. Gente, tratar esse assunto não é importante para a sociedade, não é importante. Isso aí é mero iuris perniandis, né? Que tá só esperneando, querendo que eu analise coisa que não precisa mais analisar. Isso não é importante. Então, essa transcendência, há muitos temas. No TST, se você olhar, tem uma listagem de transcendências, temas que já foram tanto reconhecidos como repercussão geral quanto transcendente. Então, é bom dar uma olhada lá, porque você vai ver que muitos temas você já sabe. Falar, olha, intervalo entre a jornada já é um tema transcendente e tem repercussão geral. Rescisão indireta por falta de pagamento de horas extras também. Então, você já busca isso. Tanto é que eu fui muito simples aqui. A transcendência que alude o 896A da CLT, é possível identificar os indicadores jurídico e político, porquanto envolve o desrespeito à instância recorrida e à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho. Isso aqui eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Eu vou trazer o 896A para vocês verem. Vou ver aqui, o 986A, que vocês possam ver do que ele está falando. Do que se trata a transcendência. Você vê que isso não tem. O objetivo dessa análise é você perceber que o juiz ele não é porque ele quer ou deixa de querer, é porque é necessário fazer a análise. Vou jogar para cá. Muito bom. Então vamos lá. 896A da CLT, o que ele disse aí? Sumiu. Opa. Perdão. Ele vai voltar. Pronto. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação a reflexos gerais, natureza econômica, política, social e jurídica. Lembra que eu falei da repercussão geral? E transcendência é basicamente a mesma coisa. Então, eu tinha falado que é jurídica. Vamos ver. São indicadores de transcendência, entre outros. A econômica, o elevado valor da causa. Então, olha, a transcendência econômica. Política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada. Ou seja, se você tem tratamento superior, você não pode quebrar. Social, a postulação do reclamante recorrente de direito social constitucionalmente segurado, está na Constituição, direito ao trabalho, e o juiz demitiu e tal. Jurídica, a existência de uma questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento do recurso reguista, que não demonstrar transcendência, cabendo agravo dessa decisão para o colegiado. Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante 5 minutos em sessão. Olha que interessante. Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acordo com fundamentação sucinta. Então, o momento
para você não passar por todo esse sufoco, ter que fazer recurso para derrubar, é que você comprove a transcendência. Esse caso aqui, esses temas que eu demonstrei, todos os três, eles têm a transcendência já meio reconhecida. O Tratado sobre a Justiça Gratuita, perdão, o intervalo da jornada, limitação, responsabilidade. Então, todos eles têm transcendência reconhecida, de rescisão indireta por não pagamento de todas essas horas extras e tal. Então, ele é meio reconhecido, não fiquei muito preocupado com essa transcendência, não. E se ele derrubar, eu tenho condições de lutar contra isso, tá? Em resumo, depois disso, eu venho tratar do assunto, eu trato sobre a rescisão indireta, olha, aconteceu isso e isso, o juiz fez isso, segundo o primeira instância reconheceu a rescisão indireta, porque tinha, tinha várias horas extras que a pessoa não recebia, e o TST entende que é possível a rescisão indireta por não pagamento de horas extras. No caso dele, não era só horas extras normais, eram mais excessivas horas extras, então aumenta e tal. E a limitação dos valores de execução. Eu vim falar sobre esse assunto porque eu pré-questionei. Eu não tinha falado antes, mas eu pré-questionei e eu estou aqui tratando do assunto. Os dois têm transcendência. Aí, aqui, para mostrar que eu não falei que é jurídica, então a transcendência jurídica, então eu tenho que mostrar que os TRTs do Brasil estão confundindo a bola. Tem TST que fala numa direção, tem TST que fala em outra. Então eu mostrei a decisão de vários TRTs sobre o mesmo assunto. Então, esse acórdão paradigma está tratando da rescisão indireta por horas extras, porque esse acórdão que eu estou labutando, ele fala que não tem, que não é o caso de rescisão indireta por não pagamento de horas extras. E eu mostrei que no TRT 13, no 4, no 17 e no 22, eles falam o inverso. Então tem que chamar a atenção do TRT 2 para ele mudar o posicionamento dele. Então quem vai fazer isso? TST. A limitação a mesma coisa, da execução a mesma coisa. O TRT de São Paulo falou que é possível limitar sim, e aí eu mostro vários, 15, 1, 2, o próprio 2 falando que eu fui malandramente, eu coloquei 3 TRTs diferentes e coloquei coloquei o próprio TRT2 numa outra turma falando contrário àquela turma. Então, o TST ele tem que julgar e dizer, ó, turma 9, você está viajando na maionese. Eu, como sempre, coloco o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, porque vir ao recurso de revista fez o causídico gastar mais energia, então acho que merece uma majoração dos honorários. Em resumo, é isso. A sua preocupação com o recurso de revista começa na análise da sentença. Quando você está fazendo a análise da sua sentença, como eu ensinei da última vez, seja cuidadoso, seja observador, verifique tudo que você não entender, você verifique, faça uma listagem. Eu costumo fazer uma listagem dos meus pedidos, eu olho para meus pedidos, coloco na sentença, fico olhando por um. Coloco justiça gratuita B, né, pá. E aí, o que eu faço? Eu olho a sentença. Aí eu percebo coisas que ele não falou, aí vejo todas as frases da sentença, eu analiso. Isso aqui é isso, aquilo. Porque o momento é o recurso ordinário. Passou o momento do recurso ordinário, você vai ter problema para ver seu direito reconhecido. Então, não permita. Não permita. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero ter sido útil. Isso serve também para o direito civil. O recurso especial trata disso. Se você não se preocupar em colocar no seu recurso, na sua inicial, tratativas das leis, da Constituição, de temas, de súmulas, você vai ter problema na hora de ter que impetrar um especial extraordinário. Você é quem vela a Constituição e a lei, o advogado, ele tem que ficar atento com isso. Às vezes nós fazemos iniciais rasas, sem objeto, frágeis, sem um acréscimo de entendimento, só usando modelos da internet, sem nem analisar se aqueles artigos sequer são odiernos, né, como eu vejo muitos casos de pessoas citando o CPC de 73 ainda.
uma vez que já vai fazer 10 anos que o CPC está em curso, é porque não tá focado, e aí não vai chegar nunca a um nível superior, nunca às vezes vai perder dinheiro porque não se preocupou na inicial. Então, tenha o cuidado de cuidar da sua inicial. E boa sorte. Deus abençoe a todos.